pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo sobre o Microsoft Excel e hoje nós vamos focar aqui em formatação condicional. Esses dias eu recebi uma dúvida que é muito interessante de um dos leitores do meu blog, né? O pessoal lê lá e tal, e me mandou um e-mail perguntando o seguinte: Rafael, eu consigo trabalhar criando indicadores que sejam ícones, mas eu vou aplicar esses indicadores de ícones a texto. Então é possível trabalhar com ícones quando eu tenho textos no resultado? Então, achei essa dúvida bem interessante e resolvi fazer o vídeo para poder esclarecer. Bom, a gente sabe que dentro das formatações condicionais a gente tem várias regras, né, nas quais a gente pode aplicar regras de maior e menor, regra de primeiro e últimos, barras de dados, conjunto de ícones, enfim, existem várias regras que podem ser aplicadas. E uma das regras é justamente a possibilidade da gente trabalhar com ícones. Porém, existe um problema que o trabalho com ícones, ele só é permitido, a gente só consegue fazer o trabalho com ícones, só consegue estabelecer formatações condicionais com ícones quando a gente está trabalhando com números. Então essa foi a dúvida lá que eu recebi. Então eu criei uma planilha aqui para a gente poder ver o seguinte: a gente não tem como de fato resolver a situação de trabalhar com texto, ou seja, associar os ícones com textos. Pelo menos eu entendo que não é possível. Pode ser que exista uma outra saída aí que eu talvez não tenha pensado. Mas eu acredito que dá para a gente usar uma solução de contorno, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu tenho aqui o nome dos meus alunos, notas do primeiro até o quarto bimestre e a média de cada um deles. Então a média foi obtida através da função média. Eu vou criar uma função C aqui para falar o seguinte: ó, quando a média for maior ou igual a 7, então o aluno vai estar aprovado. Caso contrário, ele vai estar reprovado. Então eu vou criar uma função aqui C bem simples para analisar os alunos aprovados e os alunos reprovados. Quando eu obter a informação aqui, eu poderia eventualmente aplicar uma formatação condicional do tipo formatar células que contenham. E aí eu poderia falar, ó, se o valor da célula for igual a aprovado, então você vai lá e trabalha com a formatação, por exemplo, colocando a cor verde ou azul ou qualquer outra cor que fosse da minha preferência, tá bom? Mas o que a pessoa me perguntou é, eu gostaria de trabalhar com indicadores, né, com ícones. Então, por exemplo, a pessoa que ficar aprovado, ele vai ficar com a bolinha verde ou um cheque, né, verde ou alguma coisa nesse sentido, a formatação condicional que a pessoa quiser. Infelizmente, como eu falei, a gente só consegue trabalhar com números, mas a gente consegue fazer aqui um ajuste. Então, o que eu fiz? Eu criei uma coluna extra chamada status, e a coluna status vai ser baseada na situação. E o que a gente vai fazer? De maneira geral, nós vamos converter o resultado da situação, que é um texto, para um número. E aí, quando essa coluna status for um número, a gente consegue fazer com que o indicador seja aplicado, né? Então eu vou usar a mesma função, que é a C, só que eu vou olhar, eu posso olhar tanto para a situação quanto para a média. Eu vou olhar para a situação nesse caso só para fazer diferente. Então eu vou dizer, olha, quando a situação for igual a aprovado, então eu quero que seja apresentado, por exemplo, o número 1. Caso contrário, eu quero que seja apresentado o número 2. Então eu vou trabalhar com um conjunto binário aqui, uns dados binários, 1 para aprovado, 2 para reprovado. Percebam que não tem texto entre os números, porque o Excel não pode interpretar esse resultado como um texto, ele tem que interpretar como um número. Aí eu vou dar OK aqui, vou ter os meus números, né? Então eu vou trazer aqui para os outros resultados. E aí aqui eu poderia clicar em formatação condicional, nova regra, e aí eu falo, olha, eu quero trabalhar com uma regra baseada nos seus respectivos valores, vou trabalhar com um conjunto de ícones, e aqui é simples eu colocar o valor, né? O que acontece é, como eu estou trabalhando com um valor pré-definido, então eu vou determinar que o tipo é número e não porcentagem, e aí eu vou dizer o seguinte, ó, quando o valor for maior ou igual a 2, 2 para mim é reprovado. Então, eu quero que ele mostre, por exemplo, o x vermelho. Quando o valor for maior ou igual a 1, 1 para mim é aprovado, eu quero que ele mostre, por exemplo, o cheque verde. Se não for nenhum desses dois valores, eu vou simplesmente, não vou exibir nada, porque eu não tenho aí uma terceira regra. E aí, para que eu não exiba para o usuário o número, eu vou marcar essa opção mostrar somente ícone. Tá? Posso dar OK, o valor vai estar sendo exibido lá, eu posso centralizar isso daqui e o meu status está pronto. Então, é um resultado bem simples, mas que você pode obter
um ótimo resultado, né? Porque a informação fica aqui do lado. Talvez fique até com uma visão mais profissional, fica até com uma visão mais elegante aqui pro Excel e para sua planilha, tá? Uma coisa interessante é que aqui a gente só está trabalhando com aprovado e reprovado, mas se a gente for olhar as regras de ícones, né? A gente poderia trabalhar com até 5 conjuntos de ícones. Então eu poderia tratar aí até 5 possíveis respostas, né? Por exemplo, aprovado, reprovado, recuperação. Então eu poderia tratar todos esses cenários aí, o que dá uma boa margem para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então, se você quiser fazer o download dessa planilha para fazer os testes, para treinar, para simular esse resultado, eu vou deixar a planilha disponível aqui na descrição do vídeo, ela vai estar aí. Você pode baixar e pode testar você mesmo, tá bom? Então, eu vou ficar esperando o seu comentário. O que você achou do vídeo? Vou ficando por aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.